Bom, então vamos lá. Bom dia a todas e a todos. Esse é o registro do nosso último encontro do Caju, onde esse semestre a gente fecha com o trabalho do professor Hugo Malone Passos. Não dá para deixar de registrar, como eu disse, que possivelmente essa é a última reunião do Caju, propriamente dita. Tenho sérias dúvidas se a gente vai conseguir ter atividade, ou se a instituição quer atividade para o próximo semestre. Então, fica aqui esse meu agradecimento a todo mundo que veio ao longo dessa história participando desse projeto que eu acho que foi extremamente significativo para o desenvolvimento do PPGD da UniFG. Mas, enfim, não vamos chorar, como diria minha avó, as pitangas ou os cajus. Sigamos. Enfim, passo a palavra. Não sei se os demais vão participar dessa reunião, mas a gente não pode perder aqui o foco e o tempo e, consequentemente, vamos adiante. Passo, então, a palavra para o Fernando e para a Bárbara, que ficaram aqui responsáveis por esse fechamento do texto. Bom dia, professor Flávio Pedron. Bom dia, queridos colegas, Bárbara, Marcelo, Bruna. Nós ficamos responsáveis pela apresentação do último capítulo da dissertação do Bruno Malone a respeito da leitura das ODRs a partir de uma lógica do processualismo constitucional democrático. Nossa equipe, a gente já havia feito a divisão, professor, junto com a Andresa, mas por uma questão pessoal, ela não estava se sentindo muito bem nos últimos dias, não sei se Bárbara justificou antes da nossa gravação, então só para deixar registrado aí que ela está no nosso grupo também. Bem, a ideia que é apresentada pelo Malone nesse último capítulo, né, de fechamento da obra, da discussão que ele apresenta ao longo da dissertação, no sentido de conectar a perspectiva da ODR àquilo que nós conhecemos como processualismo constitucional democrático. Né? E eu confesso que, assim, ao longo da minha leitura, não apenas desse capítulo, mas da dissertação inteira, eu encontrei, assim, talvez por ignorância de minha parte, alguns pontos de resistência, né? No sentido de um certo ceticismo quanto à perspectiva de uma possível eficiência, eu não gosto nem de usar essa palavra, mas talvez de efetividade das ODRs na aplicação do processo constitucional democrático, sobretudo quando a gente faz uma leitura da democracia substancial, né, na democracia não apenas como um procedimento. Então, ao longo aqui da minha explanação, eu vou tentar, na medida do possível, expor essas minhas ponderações para que a gente possa, de repente, construir aí, em conjunto com todo mundo, um debate, né, a fim de que, inclusive, talvez eu possa vencer essa minha resistência quanto a algumas perspectivas que são apresentadas pelo Malone ao longo da dissertação. Como a gente já viu, eu vou fazer apenas um panorama aqui, a partir das outras apresentações, né, a ODR, ela tem como perspectiva, assim como os métodos alternativos de um modo geral, resolver, prevenir, né, gerenciar conflitos, né, seja em âmbito privado, seja também na esfera da justiça comum, ou, portanto, no âmbito público. E aí Malone deixa claro também de que não é possível apenas replicar modelos de ODRs que foram bem-sucedidos em outros cenários culturais, né, exemplo da Europa e nos Estados Unidos, mas precisamente mais na Europa, como se isso fosse ser bem-sucedido automaticamente aqui no Brasil. É preciso que se faça sempre um juízo crítico, porque nós temos peculiaridades culturais, né, e que essas peculiaridades devem ser levadas em conta quando a gente tenta implementar um sistema alternativo, né, de solução de disputas. E, claro, essa maneira de fazer essa adaptação a essa nossa realidade cultural, ela precisa ser necessariamente também acompanhada por esse movimento do processualismo democrático, no sentido de a gente entender de que as ODRs, elas compõem uma etapa do processo no sentido lato, né? Portanto, ainda que ela seja uma maneira alternativa e que ela possa ser utilizada em âmbito privado, não se pode afastar da aplicação das ODRs
elementos que garantam direitos individuais, né? De que eles precisam necessariamente ser observados também nessa esfera privada. Então, os direitos fundamentais voltados ao processo, e, claro, contraditório, ampla defesa, devido processo, enfim, eles precisam existir não apenas na esfera pública, portanto, na justiça comum, né, mas também nessas disputas online, e de modo que haja um possível equilíbrio, né, entre as partes e ali outras diretrizes éticas que nós vamos apresentar aqui ao longo da nossa explanação, mas que não se trata apenas de apresentar um novo modelo de solução de disputas sem considerar aquilo que nós conquistamos como marco civilizatório a partir da redemocratização de 88, e que vem se conquistando ao longo do tempo, né, com os juízos críticos também a respeito do próprio processo, não apenas no mundo ocidental todo, mas também ao longo da história da humanidade, se a gente puder dizer assim, né? Então, nesse sentido, aquilo que o Malone chama de tribunais online devem estar conectados com esse paradigma da democracia advindo a partir da Constituição de 88. Né? Então, a leitura que eu faço a partir disso é de que, na verdade, as OJAs, elas se conectam a essa leitura democrática, né, sobretudo a partir do que nós vivenciamos da pandemia, da Covid-19, mas é como se a democracia sempre fosse uma lente dessa leitura dos métodos alternativos, em especial dos métodos online, né, de solução de disputas, porque não há como a gente pensar apenas no resultado. Aliás, essa é uma ponderação que a gente precisa fazer, porque tem sido muito comum no Brasil estudos voltados a dados quantitativos, né, ou até, às vezes, dados qualitativos, mas de baixo juízo crítico. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, o CNJ tem se arvorado, muitas das vezes, a apresentar índices bem-sucedidos de resolução de demandas, né? O aumento da efetividade, aqui na Bahia, por exemplo, a gente tem escutado sempre o TJ da Bahia apresentar selos, né, de boa qualificação, de boa produtividade, né? E essa produtividade, ela está quase sempre, para não dizer sempre, voltada a resultados, né? Resultado como se a eficiência ou a efetividade fosse número. E às vezes a gente já sabe dos artifícios que são utilizados para que esses números, né, sejam apenas resultado de uma prestação de serviço voltada à estatística, né, se a gente puder dizer assim, e não à efetividade da jurisdição, né, e não à qualidade do resultado, né, do que se discute, né, e não, portanto, uma eventual solução de um conflito, de um litígio. E isso tem sido um apelo constante, né, os próprios juízes, os próprios magistrados, muitas das vezes também se arvoram a dizer que a qualidade da sua produção está para os números, né, pelo resultado que produz. E aí a gente vê muitas das vezes como esses números podem ser manipulados, por exemplo, quando um juiz no mesmo processo, ele trata como se tivesse elaborado duas sentenças, quando uma sentença é defeituosa. O que eu quero dizer com isso? Se ele tiver omissão, contradição, obscuridade numa sentença, e houver a oposição de embargo de declaração, e a partir disso ele dá uma nova decisão, estatisticamente ele deu duas sentenças no mesmo processo. Então, ele tem condição de, toda vez que ele produz mal, em dobrar o seu resultado estatístico. Quer dizer, isso demonstra o quão falho pode ser o sistema, né, quão burlável ele pode ser, e muitas das vezes isso é apresentado como um resultado de eficiência. Então, é um juízo crítico que a gente tem que fazer a respeito dessa leitura dos números, né? Dessa forma, o próprio Malone vai ressaltar também que essas ODAs, elas precisam estar conectadas com esse ambiente que ele chama de principiológico, né? Ele vai chamar isso inclusive, como se fosse uma espécie de primeiro esforço. Primeiro esforço, então, da gente, ao aderir uma ideia de que uma implementação de um modelo de ODA no Brasil mais efetivo, e ele vai defender, inclusive, uma regulamentação disso, é uma leitura dessa democracia no ambiente virtual, né? Como é que essa democracia pode se manifestar a partir desse espectro de virtualização? Isso precisa estar sempre preocupando-se com a maneira de a gente garantir esses direitos fundamentais, não apenas por mecanismos de acesso, né, e também por mecanismos de efetividade. E o que eu quero dizer com isso? Muitas vezes eu vou repetir essa palavra aqui, mas porque eu acho que ela é um ponto de partida interessante para a gente construir uma condição de possibilidade para que a ODA se torne, de fato, algo benéfico do ponto de vista do processualismo democrático, né? Porque se a gente pensar, a ODA aparece, num primeiro momento, né, dentro daquilo que o próprio Malone chamará de segundo esforço,
uma técnica, portanto, também um procedimento, né, que visa o acesso à justiça, o acesso à solução de um problema que, em tese, é um problema jurídico ou judicial. Só que isso é muito pouco, porque a gente precisa entender como as pessoas acessam isso, né? Se a gente pensar que boa parte da população brasileira, e dados do IBGE de 2018, que são citados pelo próprio Maloney, apontam que quase 80% da população brasileira em suas residências tem acesso à internet, mas a questão não é acesso à internet, é como se acessa isso. É como você controla essa informação, como a pessoa pode se utilizar dessa informação. Então, o acesso à internet é uma das cadeias de informação que nós temos. Né? Acesso à internet, como se acessa essa internet? Né? Acesso a essa internet, por exemplo, para lazer ou para acesso de redes sociais, ou essa internet ela é bem informada no sentido de que a pessoa que tem acesso a essa internet, ela sabe fazer, de fato, o uso dessas ferramentas. Eu vou fugir um pouco até dessa análise acadêmica, vou fazer um juízo empírico aqui, só a título de ilustração, que eu acho que todo mundo aqui que advoga tenha talvez passado por essa experiência durante a pandemia, de ter clientes que estavam em suas casas e clientes bem instruídos, inclusive, que tinham dificuldade de acessar uma audiência, por exemplo. Não sabe, aqui na Bahia nós utilizamos durante muito tempo, aliás, ainda hoje, utilizamos um aplicativo chamado Lifesize, que, salvo engano, só é utilizado pelo TJ Bahia. Então, imagine a dificuldade desse cliente, você explicar como é que acessa essa plataforma, um cliente instruído, não estou falando de pessoas de baixa instrução, estou falando de um cliente instruído, né, ter acesso a isso. Mesma coisa de alguém que vai fazer uma audiência trabalhista e ter acesso à plataforma que antigamente era o Meet, dificuldade da pessoa ter uma conta no Gmail para poder acessar, então assim, era uma série de etapas, não é simplesmente ter acesso à internet, né? É de como esse acesso ele é realizado, como essa pessoa é instruída para utilizar esse acesso à internet. E aí, isso reflete, inclusive, aquilo que Malone chama a respeito da análise do volume de processos que nós temos no Brasil. Né? Por que isso? Porque essa causa é quase sempre multifatorial, ela é muito pouco bem estudada, a bem da verdade, né? Muito especulada. Então, assim, a magistratura, o Poder Judiciário, de modo geral, transfere essa responsabilidade para um aspecto cultural, diz que o brasileiro é muito litigante, né? Muitas das vezes, sociólogos dizem que isso é um problema do aparelho judicial brasileiro, que isso às vezes tem a ver até com o perfil do brasileiro, que parece alguém que trabalha menos, ou que produz menos. Às vezes, isso também recai sobre o escritório de advocacia, que parece ser pouco cuidadosos, ou bastante beligerantes, que, ao invés de tentar saídas amistosas ou alternativas, já propõem ação judicial. Então, todas essas causas são apontadas, mas, a bem da verdade, não se tem um estudo muito preciso ou detalhado para a gente identificar isso. O fato é que... Eu diria até mais, Fernando, não se quer. Exatamente. Não se quer, porque quer senão a gente chega também, que dentro desse aspecto multifatorial, há elementos de má gestão dentro da própria estrutura da jurisdição. Mas sem dúvida. Né? Quer dizer, uma coisa que eu sempre chamo muita atenção e que esses dados, vamos dizer, eles não se alteram quando a gente busca o resultado a cada relatório do Justiça em Números, acerca da quantidade, por exemplo, de procedimentos que são extintos sem resolução do mérito após uma audiência de instrução e julgamento. Uhum. Ou seja, ali o juiz descobre que, eventualmente, a parte errada é ilegítima, ele descobre que o procedimento foi equivocado, ele descobre que a inicial é inepta, e isso é muito grave. Isso é muito grave. E não apenas isso, professor, acho que existe também talvez uma tentativa que tem se tornado cada vez menos sustentável, daí a pressão no Poder Judiciário de um modo geral, na pressão crítica social, que de fato esse estudo não seja promovido, justamente porque é uma maneira de se ocultar essa má gestão, né, do que é o processo no Brasil. E a gente não está falando da má qualidade dos juízes em si, né, é sempre bom a gente deixar claro isso, embora existam má juízes, também não estamos negando isso não. Mas é que há uma ideia também de que o juiz é uma espécie, muitas das vezes, né, de vítima do sistema, então, o sistema é assim, e aí o julgamento é assim, portanto, existe toda uma estrutura que faz com que as coisas não aconteçam como elas deveriam acontecer. O fato é de que nós discutimos isso desde o nosso processo de redemocratização. Então, isso não é algo novo no Brasil, né? Isso é algo bastante antigo, se a gente pensar em termos de produção acadêmica, né? E, de fato, parece que há uma resistência, uma preocupação, inclusive, de maquiar essas informações, como eu disse, e a Justiça em Números tem se mostrado cada vez mais preocupada em dar esses resultados estatísticos à revelia da verdade, né? Porque a verdade está aí, é só a gente perguntar a um jurisdicionado ou quem advoga para saber se, de fato, os números que são exibidos aí no Justiça
nos dados no CNJ são compatíveis com a realidade. Né? Mas o fato é que o Maloney vai chamar a atenção para isso, né, para essa possibilidade de as ferramentas tecnológicas contribuírem para o que ele chama de sintoma, né, esse sintoma do volume de processos que existe no Brasil e do represamento desses processos, ou seja, o ODA seria uma espécie de tratamento a esse sintoma, né? Talvez muito mais um paliativo do que, de fato, um tratamento, eu diria, né? Porque a gente precisa entender, de fato, o sistema de litigiosidade brasileiro, né? Antes até de discutir alguns outros aspectos voltados à jurisdição. Eu acho que nesse aspecto, a sociologia jurídica brasileira ela ainda é bem precária, né? A gente tem muitos estudos voltados a outros pontos, dentre eles, por exemplo, a questão da violência, né? No aparelho estatal, mas esse problema a respeito do como se produz processo no Brasil, ele ainda caminha, digamos assim, a passos curtos, infelizmente. Bem, além desse panorama geral que o próprio Maloney apresenta, ele vai sugerir algumas diretrizes, né, que, na perspectiva dele, precisam ser observadas para que haja uma conexão das ODRs com o processualismo constitucional. E aí ele volta a bater na tecla de que a perspectiva de surgimento de uma solução online deve estar necessariamente voltada à ideia de que há um fim dentro do contexto democrático, que é o fim de garantir direitos fundamentais. Né? Há um fim não no sentido utilitarista, mas um fim no sentido de que há um objetivo, né? Há um projeto constitucional, se a gente puder dizer assim. Então, nesse projeto constitucional, nesse projeto democrático que nós temos, né, há preocupação de se atingir essas garantias, esses direitos fundamentais, muito embora, volto a repetir, porque também o Maloney repete isso ao longo da dissertação, não apenas voltando-se a resultados quantitativos. Né? E para esse objetivo, o Maloney vai construir uma observação que eu reputo bastante importante, de que o uso da tecnologia para a resolução de conflitos, né, ele, claro, indiscutivelmente, ele pode e deve ser bastante útil. Mas, no entanto, isso não pode resultar num uso irrefletido. Né? Há um tempo atrás, na disciplina ainda, no curso de mestrado, na disciplina da professora Ângela, nós discutimos a respeito da virada tecnológica no direito, e, na oportunidade, a gente estava falando justamente sobre como, muitas das vezes, nós aqui, por uma cultura mesmo latino-americana, a gente parece, desculpa, imaginar que a tecnologia é um problema. Né? Em que sentido? A tecnologia tem um mal inerente. Né? O chat GPT está aí, as inteligências artificiais vão promover uma revolução negativa e tudo mais. Vão acabar os empregos e coisas do tipo. Só que a gente precisa entender que a tecnologia não tem lado. Quem opera a tecnologia tem. A tecnologia não tem lado. E quando eu digo isso, claro, a gente pode fazer um juízo crítico de quem opera a tecnologia, e essa é a proposta aqui. Mas o fato é de que a tecnologia em si não é um problema. Portanto, ter as ODRs como saídas alternativas para a solução de litígios não pode ser considerado um problema, o que não quer dizer que a gente possa usar esse método como um método irrefletido, ou seja, para qualquer coisa vamos usar as ODRs. É justamente nesse sentido que o Maloney propõe essa análise crítica a partir do que ele chama de diretrizes éticas. Então, ele vai apresentar que, para que haja uma conexão entre os métodos online de solução de litígios, solução de disputas, e aquilo que apresenta-se no Brasil como projeto constitucional de proteção de garantias em direitos individuais, inclusive no aspecto processual, nós devemos edificar um arcabouço. Eu diria que esse arcabouço não é apenas de diretriz ética, é diretriz, em última instância, axiológica, né? Porque sem esses elementos a gente não consegue ter o mínimo de segurança necessário para que a ODA atenda àquele fim que nós falamos há pouco tempo, no sentido de fim de garantias em direitos individuais. Então, ele vai apresentar nisso 8 diretrizes éticas. A diretriz ética da acessibilidade, da confidencialidade, segurança, igualdade, imparcialidade, empoderamento, transparência e responsabilidade. Aqui eu vou atentar em apenas apresentar um panorama geral dessas diretrizes éticas, inclusive para que a gente possa, talvez seja o nosso último encontro, né, promover um debate mais aprofundado, até porque os títulos, eles são quase autoexplicativos, né, dessas diretrizes.
Eu vou apenas destacar alguns aspectos que eu reputo que sejam importantes para nosso debate aqui, para que a fala de Bárbara seja mais facilitada nesse sentido. Então, o primeiro ponto da acessibilidade, acho que o próprio nome diz, eu já comecei falando um pouco sobre isso mais cedo, é de que as ODAs, elas precisam estar disponíveis ou acessíveis, claro, ao maior número de pessoas possível, mas, indispensavelmente, nós devemos levar em consideração, na proposta apresentada pelo Maloney, das diferenças culturais, as diferenças de realidade social que nós temos no Brasil. Por que isso? Porque não adianta nós dispormos de um método alternativo de solução de disputas, colocar esse método à disposição, sem que, de fato, ele se torne um facilitador da solução da questão, né? E aí eu volto a dizer, a questão empírica nesse processo é bastante ilustrativa. Porque se, por um lado, hoje a gente pode ter acesso ao que a gente chama de balcão virtual, a reunião com o juiz à distância, isso, de fato, é um facilitador. Eu que advogo em outras comarcas, não ter que viajar o tempo inteiro, são facilitadores. Por outro lado, a gente não pode pensar nisso como um espectro amplo, no sentido de que todo jurisdicionado vai ter, de fato, a condição de acessar isso com qualidade, né? Um problema que se revela, por exemplo, eu vou voltar esse tema lá na frente, é quanto aos termos de uso. Quem lê termos de uso? Né? O professor Pedrão sempre lembra da Amazon, que coloca lá a condição do apocalipse zumbi, e, de fato, quem é que lê termos de uso? Quem é que baixa um aplicativo, por mais eficiente que ele seja, melhor que ele projete, quem é que lê termo de uso? Imagine, você vai estar aderindo a uma plataforma online de solução de disputa, vai ter um termo de uso. Quem lê? Quem vai ler? Quem vai ter o esclarecimento de como esse termo de uso vai servir, de fato, para solucionar a disputa, né? Então, nesse sentido, ter acesso a essa plataforma não significa dizer que ela esteja simplesmente disponível. A disponibilidade, ela é apenas um aspecto da acessibilidade, né? Então, a gente precisa levar em consideração, se a gente puder usar essa expressão aqui, de um binômio custo-benefício que é apresentado pelo Maloney, né? Então, de fato, essa ODA está disponível, mas ela facilita a solução da disputa ou não? Ela, na verdade, cria mais uma camada, né, para a solução da disputa. A gente tem visto aqui, nas últimas reuniões nós discutimos isso, o aumento de uma tentativa do Poder Judiciário de criar obstáculos à jurisdição, né, exigindo que se faça uma espécie de contencioso administrativo, ou seja, de que você faça uso dessas ferramentas alternativas de solução, a exemplo do consumidor.gov, ou do Reclame Aqui, ou de outras plataformas, antes de acessar o Poder Judiciário, né, sem nenhuma regulamentação para isso, ferindo direitos e garantias individuais, indiscutivelmente o amplo acesso à justiça. Portanto, se cria a ilusão de que tem uma alternativa aí, para que você vai abarrotar o judiciário se existe acesso a outra maneira de resolver? Mas o fato é de que esse acesso não existe. Existe a disponibilidade tudo bem, mas o acesso não está aí. E isso precisa ser interpretado a fim de que a gente possa compreender como essas ODAs podem ser disponibilizadas para a gente, né? Eu volto ao dado do IBGE de 2018, é um dado ainda defasado, a gente vai atualizar isso, porque provavelmente depois da pandemia, o número de acesso à internet no Brasil nas residências cresceu, o que não significa dizer que tenha havido um aumento da demanda qualitativa desse acesso, né? Já em 2018, a gente percebia que dois aspectos eram relevantes nesse espectro do acesso à internet. O primeiro, de que as pessoas que tinham acesso em suas casas, algo em torno de 80%, um pouco mais de 79%, na verdade, dos lares brasileiros, eram com uma renda quase o dobro das que não tinham. Então, esse aspecto é importante a gente observar, né? As pessoas tinham diferença de renda, o que implica em diferença de acesso a diversos outros fatores, né? Dentre eles a educação e tudo mais. Um outro problema era de que pessoas com mais de 60 anos também tinham mais dificuldade de acesso à internet. Quer dizer, num país que está invertendo a pirâmide, que está ficando mais velho, e é claro, as pessoas que estão ficando mais velhas são pessoas que outrora eram mais jovens, que eram de outra geração, que têm acesso à internet. Mas a gente não tem um diagnóstico preciso disso. Até que ponto isso, de fato, é suficiente para que a gente possa colocar as ODAs como um aspecto, a disponibilidade como sinônimo de acessibilidade. Então, a gente precisa entender de que
para que haja uma conexão dessa ODR com um projeto democrático, e aí eu me reputo sempre uma democracia que eu considero substancial e não apenas procedimental, é preciso que haja, de fato, uma acessibilidade, no sentido de ela ser acessível de forma facilitada, a fim de que a gente possa dispor dessas opções, dessa alternativa, de maneira eficiente. E, claro, isso perpassa por um caminho de universalização das conexões de internet, né, universalização das maneiras de comunicação, né, e de uma educação para esse modelo. Né. A gente não tem sequer uma educação para a jurisdição. Será que a gente tem condição? E aí eu volto a dizer da minha resistência, né, que eu falei no início. Nós não temos uma educação para a jurisdição. A gente vai ter uma educação para as disputas online. Será que, de fato, isso vai ser possível? Será que, se a gente pensar, mas as próprias empresas, que são os grandes litigantes, eles vão ter interesse em educar. Mas se a empresa tem interesse em educar, é porque isso talvez seja benéfico para ela. Se isso for benéfico para ela, nós temos neutralidade, né, nas ODAs, quer dizer, uma coisa está necessariamente conectada à outra, né? Então a gente precisa, de novo, levar em consideração não apenas o que se pode ter do ponto de vista teórico, mas como a gente pode construir isso a partir de uma realidade prática que a gente tem experimentado aqui, sobretudo, repito, depois da pandemia da Covid-19. Bem, para não me alongar aqui, outro ponto importante é a confidencialidade. O próprio nome já aponta isso, né? A confidencialidade está preocupado com a segurança das informações, né, que elas são disponíveis, porque nós temos regulamentação da confidencialidade no âmbito da mediação e da arbitragem no Brasil, né, a mediação e da conciliação, ou seja, aquilo que é tratado no âmbito da mediação e conciliação não pode ser utilizado em outras etapas do processo. Isso, inclusive, serve para garantir que a pessoa exponha seus pontos de vista com segurança, com tranquilidade. Só que se a gente pensar que isso se dá no método online, qual garantia a gente tem que aquelas informações que estão tramitando ali não podem ser invadidas, copiadas, reproduzidas, né, e utilizadas depois, inclusive não apenas em âmbito judicial, mas até mesmo fora do âmbito judicial, para expor uma fala, para fazer um recorte, né. Então, essa confidencialidade, ela passa a ser uma preocupação indispensável na construção de uma ODA, não apenas pelo contexto da formação dessa discussão no âmbito litigioso, mas também para a própria privacidade das partes, né? Nós estamos falando de imagem, nós estamos falando de discurso, nós estamos falando de fala, né? Então, imagine se você tiver uma ação que verse sobre indenização por dano moral, por uma exposição, né? E aí, nessa discussão de uma ODA, aquela fala da pessoa, daquilo que ela se sentiu lesada do ponto de vista moral, ser utilizado por outro fim, ser capturada por alguém que tem interesse, de fato, de fazer uma exposição. Então, se a gente começa falando sobre acessibilidade, essa acessibilidade puxa necessariamente a ideia de que nós precisamos ter um contexto que haja confidencialidade, ou seja, aquilo que seja dito numa ODR sirva também para preservar o direito, os interesses e a imagem das partes também. E, claro, a confidencialidade passa também por segurança. Segurança de quê? Né? Segurança, sobretudo, de dados e informações. Aliás, esse é um problema que nós já enfrentamos no Brasil, né? Com a digitalização do processo, com a nossa virada tecnológica, nós já passamos por algumas experiências bastante estranhas, né? Bastante estranhas. Dentre elas, por exemplo, aqui na Bahia nós tivemos, alguns processos simplesmente desapareceram da plataforma. Simplesmente desapareceram. E foi um esforço hercúleo para conseguir recuperar alguns processos, inclusive não foram recuperados de maneira integral. Há pouquíssimo tempo, há uma audiência que aconteceu num processo que eu acompanho aqui, foi gravada, e ela disse, por alguma razão, não subiram na nuvem, não subiram no sistema, a audiência vai ter que ser refeita. Aí imagine que eu vou ter que ouvir testemunha, que já escutou o depoimento da outra testemunha, a parte que já escutou o depoimento da parte, quer dizer, a fragilidade do processo foi-se embora. De que é a responsabilidade disso, né? Se a gente tem uma preocupação disso com o Estado, imagine um ODR, né? Imagine se você tem alguma informação ali que é delicada para alguém que está operando a própria plataforma, né? Aquilo ali pode sumir, pode desaparecer. Então, nesse sentido, essas ferramentas de segurança, elas são absolutamente necessárias, e são necessárias, inclusive, para se aprimorar a própria plataforma, né? Então, se você lida com dados, porque os dados precisam ser tratados, né? Não adianta a gente dizer que os dados não vão existir, aliás, é o contrário. Se a gente está lidando com soluções online, os algoritmos vão ser necessários para aprimoramento das próprias plataformas, ou seja, nós temos litígio aqui voltados a sistema de proteção de crédito, litígio voltado a atraso de voo, litígio a extravio de bagagem. Os algoritmos vão nos ajudar a ver quais são as maneiras de solucionar melhor esse litígio, né?
como é que tem sido solucionados melhores, para que a gente tenha cada vez mais eficiência e efetividade nessas plataformas. Acontece que a maneira como se alimenta esses algoritmos precisa ser uma maneira segura também, para que não haja exposição de informações, de dados, e esses dados também não possam ser manipulados ou utilizados a critério, por exemplo, de uma majorimetria. Imagine a quantidade de informações preciosas que um grande litigante pode ter se uma ODR for mal utilizada, né? Ele pode ter informações ali de que, olha, eu sei quanto é que o brasileiro gosta de receber em termos de condenação de dano moral por extravio de bagagem. E ele vai botar no custo operacional dele, aquilo. Ele vai dizer assim, ó, o serviço vai continuar sendo ruim, porque é mais barato eu pagar numa ODR uma indenização por dano moral do que eu melhorar o meu sistema de coleta de bagagem, por exemplo. Estou dando uma situação apenas ilustrativa aqui, né? Então, como a ideia da segurança dos dados, ela está atrelada, inclusive, a resultados práticos de como é prestado o serviço nas relações, né? De como as pessoas interagem entre si. Isso vale também para os acidentes de trânsito, para as seguradoras e tudo mais. Outro ponto importante aqui diz respeito à ideia de igualdade, né? E igualdade e também a ideia de imparcialidade. Porque, assim, e isso é um ponto que eu tenho bastante resistência quando isso apresenta-se como uma diretriz ética. Dá para a gente ter igualdade no ODR? Será que é possível? Se isso é uma diretriz ética, ou seja, se a ODR dentro do processo democrático precisa ter igualdade, a pergunta é, dá para a gente ter igualdade? Dá para a gente ter paridade de armas? A gente, como consumidor, consegue? Porque se a gente desenvolver o sistema de inversão de donos da prova, por exemplo, no âmbito do Código de Defesa do Consumidor, como é que uma lógica, não estou falando do sistema, porque lá não vai ter obra, não vai ter prova, mas como é que a gente respeita esta lógica de hipossuficiência do consumidor numa ODR? Eu, honestamente, pode ser ignorância, meu pai, mas eu não consigo entender como. Inclusive porque os grandes motivadores ou ensejadores das criações dessas plataformas de ODR são as grandes empresas e são, portanto, os grandes litigantes. Como é que a gente vai conseguir implementar que nós, consumidores, eu estou falando do consumidor aqui porque é o que é mais escancarado e talvez mais ilustrativo de a gente enxergar. Como é que a gente consegue ter igualdade de partes com a Apple, Samsung, TAM, Petrobras, Claro, TIM, Vivo? Como que a gente vai conseguir isso? Não sei, honestamente eu não sei, eu sou bastante cético em relação a isso. É claro que existem maneiras, mecanismos, né? A gente vai fazer isso por meio, por exemplo, do contraditório. O contraditório é uma maneira de a gente garantir a igualdade no âmbito do processo. Mas a gente está pensando no âmbito do ODR, como que se daria se a gente está, inclusive hoje no Brasil, num sistema que não é regulamentado? Eu falo isso porque eu já fiz audiências online com a Gol, com outras empresas, audiências online não, já utilizei de plataformas de ODR, e é algo, pelo menos da experiência que eu tive, absolutamente ruim. E eu diria que, em certo sentido, quase que perverso. Porque abre-se uma plataforma, a pessoa oferta simplesmente ali, a grosso modo, o valor que nós temos disponível é esse. O cliente diz, não, mas eu acho pouco, está encerrada a disputa. Eu falo, mas não houve disputa. Houve uma coisa que se resolveria por uma ligação, se fosse uma proposta de fato. Então, por que houve esse cenário que nós temos uma proposta de uma outra? Então, assim, eu sou cético em relação a isso. Eu acho que a gente pode aprimorar uma discussão, acho que o Brasil merece, e nós, advogados, sobretudo, pesquisadores, a gente precisa discutir sobre isso, né, sobre como essa igualdade pode acontecer no âmbito de um ODR. Mas eu confesso que no cenário de hoje, eu sou bastante resistente a imaginar isso como uma diretriz ética passível de ser implementada. Né? Não é que ela não vá ser um dia, mas no contexto de hoje eu sou bem cético em relação a isso. Como sou cético também com a questão da ideia de imparcialidade. Muito. Porque se trata de uma plataforma, a plataforma ela vai vender o serviço, a plataforma não vai fazer de graça. A não ser que a gente faça as ODRs apenas por institutos acadêmicos, isso não vai acontecer. Inclusive, com pesquisa no Brasil já sendo mal incentivado, imagina pesquisa no âmbito de direito. Né? Praticamente, se a gente não sangrar na própria carne, a gente não pesquisa. Né? A gente não é motivado a fazer isso. E aí, imagine, se é uma ODR privada, se é uma plataforma privada, ela vai vender o serviço dela para alguém. Portanto, esse alguém será cliente dela. Não haveria um conflito ético entre para quem ela vende essa plataforma e como essa plataforma é operada. Né? Imagine, até mesmo porque se você não estiver fazendo um bom serviço, um serviço que oferte bons resultados para a minha empresa, eu vou trocar a plataforma e vou para outra que vai fazer isso. E essa ODR que era boa, interessante ou imparcial, se a gente puder usar essa expressão, ela cai por terra, ela vai ficar em desuso, porque não vai ter cliente para utilizar.
É. Essa ideia de imparcialidade, eu preciso ser justo aqui, ser rigoroso do ponto de vista da análise do texto do Malone, ele usa outras expressões para suscitar isso, né? Ele fala de independência dos provedores, né? Ele fala da livre influência de terceiros, e ele usa a expressão neutralidade, que é a expressão do Colin Rowe, né? Para dizer daquele sujeito que está desinteressado no resultado do processo, no resultado da disputa. Esse sujeito está desinteressado, portanto, esse sujeito seria um sujeito neutro. De novo, não sei, não consigo ter essa sensação de que esse sujeito vai ser neutro, de fato, não sei. A gente tem dificuldade de ver isso no Estado, muitas das vezes. Vai ter isso numa solução alternativa online que alguém remunera? Sabe? Uma coisa é a gente falar de conflito de interesse que seja escancarado, né? A Claro criou uma plataforma de disputa online, né? É claro que vai ter parcialidade, mas mesmo no ODA supostamente imparcial, como que isso vai acontecer? Né? De que maneira? Não sei, eu sou crítico nisso. Sou crítico mesmo nisso. Então, acho que há uma saída interessante, o Malone aponta isso, de novo, precisa ser justo. Ele fala das equipes multidisciplinares, né? E da participação dos stakeholders no processo de elaboração das ODAs. Isso é legal, isso é interessante, né? Então, imagine a gente construir uma plataforma em que tem a participação da OAB, ou a participação dos órgãos de defesa do consumidor, e de que essa plataforma pudesse ser construída em conjunto. Aí eu acho que seria talvez uma luz no fim do túnel. Né? Mas se a gente pensa em celeridade, se essa é uma motivação, o Malone não fala disso, estou falando de outras pessoas que pensam de o Malone não toma a celeridade como uma matriz para os ODAs. Mas se a gente pensa nisso, é difícil a gente pensar no ODA a curto prazo. É muito difícil. A gente está engateando na digitalização dos processos. A gente está engateando na virada tecnológica ainda. Né? Está engateando nisso. Imagine nas disputas ou nas alternativas de disputa online. Né? Então, eu acho também que isso é um aspecto que precisa talvez ser enfrentado ao longo de outras pesquisas, para que a gente possa encontrar as saídas que sejam interessantes para a gente construir essas diretrizes éticas da imparcialidade e da igualdade. Uma outra diretriz importante diz respeito à ideia de empoderamento, né? Uma palavra aí que ficou muito em voga nos últimos anos, né? E que, do ponto de vista da construção de uma ODR, diz respeito a como as pessoas participam, né? Então, essa modalidade online, ela tem que servir para que a pessoa sinta-se incluída e com direito à voz, à participação, portanto, em que ela possa se expressar livremente, em que ela possa dizer o que ela pensa, né, em que ela acredite, inclusive, que as pretensões dela possam ser levadas a sério num ambiente como esse, né? O que muitas das vezes não acontece na jurisdição. Né? Na jurisdição, eu sei que teve um juiz há pouco tempo aí, que ficou famoso, juiz aqui do Nordeste, que ficou bem famoso, se eu não me engano, era uma questão previdenciária. E ele ficou famoso porque ele tentou tranquilizar a parte. A parte estava muito nervosa para dar o depoimento. Ele, o senhor está nervoso? Fique nervoso não, o senhor já foi picado por uma cobra, ele tentou fazer uma piada lá, para a pessoa desarmar um pouco. E isso, em tese, deveria ser um papel do juiz. Não no sentido, então o juiz está sendo parcial, porque ele está ali. Não, no sentido de que existe uma relação intersubjetiva. É simples isso. Às vezes a gente encara, o professor Pedro, eu sempre critico com isso, né, a ideia de jurisdição como prestação de serviço. A gente fica nessa ilusão, né? Então, se ele é um prestador de serviço, tem que prestar o mesmo serviço para a autarquia previdenciária, que ele presta o serviço. Não é um serviço, gente. É jurisdição. Aí você está vendo que a pessoa não está em condições de depor, não, vou tomar o depoimento dela do mesmo jeito. Estou prestando meu serviço aqui. É esse tipo de coisa, né? Então, a ideia de empoderamento, de fato... Fernando, é até interessante, ontem a minha equipe estava conduzindo uma audiência e a parte adversária, ela literalmente, de tão nervosa, ela teve um colapso, ela desmaiou. A causa literalmente dura, ela assim, pau, da sala de audiência. Era uma audiência presencial. Quer dizer, você vê como isso é um impacto, como Sim. Isso é um problema. De fato, isso aí, nesse aspecto, você não pode ter uma ODA que replique esse modelo, né, em que a pessoa não se sinta à vontade. Porque cá para nós, né, a gente está, né, de certa forma, nem completamente, mas de certa forma anestesiado. Porque a gente faz audiência sempre, a gente está sempre em contato com... Mas para quem não pertence a essa liturgia, isso é coisa de outro mundo. Então, um aspecto subjetivo, né, de como o ambiente é agressivo. Exatamente. E dependendo, bom, eu não sei na Bahia, mas tem algumas comarcas do interior, principalmente várias únicas,
onde a sala de audiência é, por exemplo, a sala do tribunal do júri. Sim. E aí aquilo ganha um nível de proporção e um nível de opressão fabuloso. A sala do tribunal do júri, por exemplo, no período que eu dei aula no campus da PUC-Cerro e coordenei curso e fiz audiência quando antes eu coordenei o núcleo de prática jurídica, era muito bizarro, porque é uma cidade antiga, uma cidade histórica, então ela é uma cidade barroca. O fórum era a antiga prisão da cidade, então você tem ali aquelas grades de ferro extremamente largas. E no salão do tribunal do júri, tal como uma igreja barroca, você tem um crucifixo enorme com Jesus retorcido, naquele estilo barroco mesmo, tradicional, onde qualquer momento onde você olha, salvo engano, eu não sei até se esse Cristo ele é de Aleijadinho ou alguma coisa assim, mas ele tem uma peculiaridade estética porque ele está sempre te encarando, independente de qualquer lado da sala onde você sente, você tem sempre a sensação de que a imagem está olhando nos seus olhos. Quer dizer, olha que coisa complicada, que coisa opressora. Né? Enquanto, por exemplo, alguns estados, países, né, a Argentina, o Chile, por exemplo, aboliram o modelo tradicional de sala de audiência por uma mesa redonda. Ou seja, onde ninguém está na cabeceira, onde ninguém está ocupando um papel de proeminência. É uma questão simplesmente estética, simbólica, mas extremamente importante. Volto a dizer, é dotado de uma espécie de liturgia, né, um ambiente que, se a gente, em alguma medida, replica isso num método online, a gente está sujeitado ao fracasso, né, no resultado da pretensão que um audiar tem, que é de resolver uma disputa de uma forma alternativa. Então, nesse sentido, essa preocupação do empoderamento, ela vem justamente para que haja uma participação ativa dos sujeitos envolvidos, né, em que eles possam se expressar livremente. E aí, claro, a gente pode fazer essa comparação com um ambiente de conciliação e de mediação, mas que não deixa de ser um ambiente ainda tutelado pelo Estado, né? Mediação, conciliação, via de regra, acontece no ambiente de um fórum, acontece na presença de um conciliador, que é um servidor, que está ali como servidor, e todo aquele ambiente dificulta essa participação mais ativa. E a ODA, como uma diretriz ética, voltando a essa lógica do empoderamento, para que esse sujeito tenha uma participação ativa, de fato, aí se conecta muito profundamente com essa perspectiva do processo democrático. Bem, um outro ponto diz respeito à ideia de transparência, né? Tornar transparente o quê? Não é, claro, o que se discute na ODA, mas o que acontece para que a ODA exista, né? Portanto, vamos dizer assim, é a prestação de contas, né? É controle, é uma maneira de a gente controlar como as ODAs existem, ou seja, existe algum risco para a ODA? Existe algum problema, sim? Então, diga para a gente que existe. A gente quer saber que existe. A ODA tem possibilidade de problema em relação a isso, ou a ODA é fomentada por determinado instituto, ou esse instituto também é fomentado por uma empresa, e aí, olha só, tem risco de ter um conflito de interesses aqui, ou seja, é preciso de que essas informações a respeito de como acontece esse mecanismo, como acontece essa plataforma, eles estejam disponíveis não apenas no aparato técnico, ou seja, os riscos técnicos das plataformas, como também nos riscos de como a plataforma existe, né? A partir de que ela existiu. Para quê? Para que a gente possa, inclusive, optar por não usá-la. Para que a gente diga, não, essa plataforma eu não vou utilizar, olha só quem fomenta essa plataforma. Né? Olha só o que está por trás disso. Ou o contrário, olha, eu quero essa plataforma aqui, justamente porque ela é transparente, porque ela exibe os riscos, ela exibe quem está por trás da fomentação do fomento dessa construção. Então, é clareza quanto a aquele binômio de custo e benefício. É clareza quanto a isso, né? Ou seja, quem é que está por trás disso? Né? Para que a gente tenha o quê? Se nós estamos falando de uma solução alternativa, a gente precisa enxergar em que ponto essa alternativa é melhor do que a jurisdição. E não há maneira de se averiguar isso se não for por meio da transparência. Eu não tenho como saber se aquela plataforma
de disputa online ela é melhor ou não do que eu ajuizar um processo, ou continuar com o processo, por exemplo. Então, nesse sentido, é preciso que haja essa transparência, inclusive, de como eu consigo acessar essa plataforma. E aí eu volto a dizer aquele problema do termo de uso. O termo de uso é transparente? Ou ele vai botar ali de que, no caso de apocalipse zumbi, ele não se responsabiliza pelo que aconteça. Ou no caso de uma pandemia, ele está isento de qualquer segurança de dados, por exemplo. Né? Onde é que vai estar? E quem vai prestar esse esclarecimento? É a própria plataforma que vai prestar esse esclarecimento? Ela vai fazer um vídeo tutorial, ela vai perguntar à pessoa, fazer uma entrevista para saber se a pessoa de fato entendeu. Se fizer uma entrevista para saber se a pessoa entendeu, isso não é uma camada a mais de burocracia na etapa. Então, isso também precisa ser amadurecido, porque a ideia de que é transparente precisa ser melhor estudado no arcabouço cultural da gente. Certamente, para alguém que é estudante de direito ou advogado e vai fazer uso de uma ferramenta dessa, a transparência precisa de muito menos etapas do que seu João, que é aqui do interior da Bahia, que está na zona rural e que precisa disso porque comprou um celular e o celular dele deu problema. Né? Então, as camadas de exibição desse acesso e dessa informação transparente precisam ser também conectadas a essa realidade para que essa ODA se justifique. E essa ideia de transparência, claro, ela está associada também à ideia de responsabilidade. A responsabilidade não apenas de como a plataforma é operada, né, mas a responsabilidade quanto a tudo aquilo que acontece dentro dessa plataforma, seja quanto ao controle de dados, né, seja quanto à iniciativa dessa participação, seja quanto às pessoas que participam, né, como os chamados neutros ou como os conciliadores, como os mediadores. E aí o Malone já se antecipa a eventuais críticas, nesse ponto é um importante destaque aqui da qualidade do trabalho dele, porque ele indica, por exemplo, a possibilidade de exibição, ou existência, ou criação de câmaras de compensação, né, que seriam justamente institutos ou organizações que chancelariam a essas plataformas, ou ainda a criação de selo de provedores, né, selo de plataformas, pela OAB, pelos órgãos de defesa do consumidor ou de outros ambientes, para que a gente possa ter segurança em relação a esses provedores, a essas plataformas de solução online de disputa, e a gente entenda melhor como se dá esse âmbito de responsabilidade, para que alguém não se aventure. E criar um aplicativo, para isso, talvez nem seja uma tarefa tecnicamente difícil, estou falando isso sem conhecer, né, mas estou sugerindo, especulando quanto a isso. Talvez não seja problema com uma plataforma, um site em que a pessoa possa acessar, fazer sua queixa, e a empresa... Mas a questão é a responsabilidade que você tem por trás disso, né? Seja quanto à elaboração, seja quanto aos dados que são utilizados ali, seja quanto a como esses dados são alimentados e depois são distribuídos aí afora. Então, claro, a gente pensa que essa diretriz ética da responsabilidade ela é justamente a amarração de todas as outras anteriores. E aí, professor, eu vou encerrar aqui minha fala, vou passar para a Bárbara, para que a gente possa continuar aqui o nosso debate. Obrigado. Bom, pessoal, bom dia. Encaminhando para o final do trabalho, esse ponto que eu vou trabalhar é o conglomerado de tudo o que o Hugo Malone tentou trabalhar, e ele segue uma linha de raciocínio muito lógica, em que a gente vê também muita dualidade. O que a gente vê de dualidade? Primeiro, ele percebe que o direito ele não se opõe à tecnologia. E como funciona isso? Ele percebe que a gente chegou em um ponto da tecnologia em que há uma qualidade de quase irrevogabilidade dessa relação. Não é uma quase irrevogabilidade, é uma irrevogabilidade. Por quê? A gente pensa aí no aspecto cultural e na progressão mesmo da necessidade, e a gente consegue ter aí a resposta do Hugo Malone de que o direito ele não se opõe à tecnologia, mas ele acaba por utilizar também palavras, termos que não deveriam ser utilizados, como tecnologia como ferramenta em um contexto de prestação jurisdicional. Isso se torna um grande problema em termos do que a gente já estudou, já que não existe prestação jurisdicional, tampouco tecnologia como ferramenta, porque eu trato, por exemplo, da tecnologia como um universo que já está inserido
na nossa nova Matrix, e o que a gente precisa fazer é decodificá-la, ou seja, fazer com que ela apenas trabalhe a partir do código do direito. Mas ela já existe, ela já coexiste e ela faz parte. Então, ela não é uma ferramenta. Ferramentas são elementos externos que a gente pega, trabalha momentaneamente e depois dispensa. A partir do momento em que ela é indispensável, ela é também parte agora do nosso universo jurídico. Fora isso, ele é muito persistente nesse ponto, tirando esses dois erros que eu notei, tá? Quem sou eu para criticar o Hugo Malone, orientando do Dierle Nunes, professor Dierle. Mas são termos que a gente utilizou em 2021 e que hoje a gente não utiliza mais, e é preciso dar essa renovada de ideias. Então, o que ele vai querer depois disso tudo? Ele quer fazer com que haja a transposição das formas de resolução de conflitos, já que não há como se desvencilhar, mas que haja um foco. O foco dele, primeiro, é o Online Dispute Resolution, que é os tribunais online. E o objetivo dele, ele ainda utiliza um termo que a gente pega de Luhmann, a gente começa a ver os termos dele, ele usa acoplamento, ele usa sistema, e a gente fica um pouco confuso, mas faz sentido no fim das contas. Ele fala em analisar como o acoplamento entre direito e tecnologia ele vai poder ocorrer, sendo capaz de gerar melhorias efetivas no sistema de aplicação dos direitos. Então, ele tem os direitos como um sistema e a tecnologia como o momento de acoplamento entre o direito, a Carta Constitucional e a aplicabilidade disso nas Online Dispute Resolution. Qual é o âmbito de constrangimento dele agora, já no fim disso tudo? É de que as tecnologias voltadas à resolução dos conflitos, em consonância com o devido processo legal e a compatibilização das ODRs com os direitos fundamentais, que vai ser no âmbito de acesso à justiça e ao judiciário, elas deverão ser alternadas com o conhecimento de que a justiça, o fazer justiça, ele depende do acesso. Então, todo o âmbito dele, se vocês prestarem atenção, ele fala sempre de um acesso a essas ODRs. Bárbara, só te interrompendo, né, atendendo o meu convite prontamente, meu queridíssimo professor Hugo Malone veio participar desse nosso fechamento para a gente poder brilhantar, né, esse nosso último encontro. Hugo, primeiro, muito obrigado pela disponibilidade, por tirar aqui um pouquinho do seu sábado para a gente poder bater um papo. Só para te contextualizar, a Bárbara estava fazendo a apresentação, na verdade, da parte final do seu texto. Tá? Mas, enfim, depois a gente quer, se você puder, bater ainda um papo com você, onde a gente possa apresentar aqui algumas conclusões e conhecer um pouco do desenvolvimento da sua pesquisa, que continua no doutoramento no PPGD da PUC Minas. Então, seja muito bem-vindo, meu querido Hugo. Claro, bom dia a todos, bom dia a todas. Pedrão, obrigado pelo convite, não é incômodo nenhum. Eu não vou atrapalhar a exposição da Bárbara, não. Continue aí, que no final a gente conversa um pouquinho. Bom dia, professor. Surpresa, Bárbara, surpresa. Logo depois, né? Chegou na hora certa, professor. Vamos, aquele constrangimento da graduação, quando você vai apresentar o primeiro trabalho, quando eu fui na UESB apresentar meu primeiro painel, eu falei, meu Deus, eu vou apanhar. É esse momento que eu estou aqui agora. Eu espero não dizer nada errado, mas eu aguardo seus comentários, professor. Vamos seguir. O âmbito de constrangimento do trabalho é sempre trabalhando com o conceito aberto de que o acesso à justiça não é meramente acessar o judiciário, mas que com isso venham questões atreladas ao processualismo democrático. Então, ele nos constrange a que o foco do Online Dispute Resolution seja sempre nessa vertente. E aí, o processualismo democrático como vertente vai se dar agora com a virtualização dos métodos alternativos de resolução de conflitos e como eles podem gerar, na realidade, problemas relacionados à redução da importância do papel da jurisdição, da diminuição do acesso ao controle jurisdicional e mesmo do enviesamento das partes no ambiente digital
e com as assimetrias que a gente vai verificar, informacionais, quando a gente vai tratar de litigantes habituais e eventuais. É extremamente interessante como ele faz essa análise, porque a gente percebe que, realmente, as ODRs, eles dependem da acepção mais aberta possível do acesso à justiça e ao judiciário, e de que não dá para se dissociá-los das premissas básicas que a gente tem com o processualismo contraditório, no sentido mais dinâmico possível, que às vezes a gente não pode ter com as ODRs, como o professor Fernando já falou anteriormente, a ampla defesa, o princípio do juízo natural, e todos aqueles outros princípios que a gente precisa, de fato, para o conhecimento e para a realização, sem utilizar os termos efetividade, ou enfim, mas vamos utilizar aqui termos qualitativos e quantitativos para que isso funcione, de fato. Mas a gente precisa constranger, como sempre, todas essas ferramentas, como o professor Hugo utilizou, do processualismo democrático, e a solução para isso seria perceber que as ODRs existem, os tribunais online existem, mas existe também um novo ambiente de paradigma. E o Hugo percebe isso. De que forma? Existe a cooptação da democracia por ideais neoliberais. Então, a gente está inserido em um paradigma democrático ou neoliberal. A gente precisa entender que, então, se a gente pensa no que essas ODRs estão oferecendo, elas também oferecem uma faca de dois gumes, a partir do evento paradigmático em que ela se impõe. Se ela está constrangida pela democracia, que é o paradigma que a gente pretende ser, ela funciona, de certa forma, aliada com o acesso à justiça e ao judiciário. Mas se ela está aliada a essa cooptação por ideais neoliberais, talvez ela não funcione tão bem. Aí a gente vai ver tecnologia como ferramenta e poder judiciário como prestação. Então, a gente precisa ver que é uma faca de dois gumes e a gente precisa eliminar ou tentar tolir, meu Deus, esse tipo de interferência. Então, para que o acoplamento, como é o termo que o professor utiliza, funcione. E aí a gente vai tratar no 5.3 de que, em suma, a tecnologia e os institutos jurídicos, eles já se retroalimentam. Eles existem, a gente não vai entrar agora para tolhê-los. Então, não existe mais a gente falar em há um certo ceticismo, mas o ceticismo é no sentido de que como ele funcionará. Então, a gente precisa do constrangimento. Se eles já se retroalimentam, a gente tem a expansão de tudo que já existe aí desde a década de 90 para o high-tech, que é o que a gente tem agora. E esse é o problema. A gente correu antes de andar. Talvez não funcione como deveria funcionar. E é isso que parece a crítica do professor Hugo Maloney. E aí ele utiliza ainda, para poder contextualizar esse correr antes de andar e essa expansão, o Robert Bordoni, que ele fala que em 1998, esse autor, ele já cogitou utilizar acoplamentos entre várias outros tribunais online, que seria a ODR e a DSD, e defendendo que o crescimento da internet ele vai trazer esse campo fértil para atuação conjunta de especialistas, mal sabendo Robert Bordoni que chegou a pandemia, e agora a gente tem uma colaboração quase que universal desses elementos tecnológicos, jurídicos, que se retroalimentam, que fornecem o que a gente tem hoje como tecnologia digital, que vai transformar a natureza e as características dos procedimentos de resolução de conflitos e vai obscurecer os limites conceituais que eram predominantes. Por que obscurece? Porque a gente não sabe mais quais são os limites. A internet é um campo fértil, é isso que ele fala o tempo inteiro. Mas ele já vem com a solução. Isso é muito importante quando a gente vê em trabalhos acadêmicos, porque às vezes a gente só critica, mas a gente não vem com um caminho hábil para fornecer esse tipo de se desvencilhar desse tipo de campo fértil. Porque campo fértil, ele pode vir tanto para o bem quanto para o mal. E ele vai falar de usos virtuosos da tecnologia.
Ele vai falar que essa percepção de uso virtuoso, ele vai exigir daqueles que se propõem a utilizá-lo, seja como ferramenta, seja como mecanismo de auxílio ao judiciário, uma reavaliação contínua das premissas e concepções que serão subjacentes ao design atual dos sistemas e procedimentos de resolução de conflitos, e vai abrir aí novas possibilidades e opções que serão adaptadas para sempre atender às circunstâncias específicas, ou seja, a gente está num momento muito delicado desses tribunais online, porque a gente ainda não sabe como adaptá-los para que eles funcionem a ponto de constranger-se com o processualismo democrático. E aí ele vai falar da união entre o Online Dispute Resolution, o Dispute Systems Design, meu Deus, e o sistema público, que é o Sistema Público de Justiça. E ele vai falar de como isso vai poder gerar novas perspectivas no entendimento dessa etiologia, ou seja, quais são as causas e quais são as origens dos conflitos, e por que e como nós poderemos trabalhar efetivamente, aqui a gente pode utilizar esse termo, para preveni-los. E aí ele vai, além disso, possibilitar novos estudos sobre os procedimentos legais que por virão, porque o aspecto mais inteligente, mais interessante da tecnologia agora é que ela é sempre um instituto do porvir, porque ela sempre se decodifica e codifica, porque a nossa democracia, ela também é um instituto do porvir, ela está, mas ela sempre está se alterando para que a gente tenha, enfim, uma democracia não mais tão jovem, mas madura. E nesse ponto, a gente vai pensar, possibilitar novos estudos sobre procedimentos legais de soluções de conflitos e adequá-los e especializá-los a tipos específicos de litígios, não só mais apenas airlines e sistema de consumidor, ou questões do INSS, com o meu INSS.org, enfim. E ele vai falar da importância da mineração de dados, o data mining, e ele vai entrar ainda num campo da inteligência artificial, que é apenas uma das vertentes da tecnologia, que é a interdisciplinariedade, né, em que a gente vai trabalhar estatística, banco de dados e machine learning, para atuar nas ODRs. E aí esse conhecimento, segundo o Hugo Maloney, é o que trará a nossa melhor expectativa do porvir, que é a inteligência artificial aplicada ao direito. Então, a gente vai ter mineração de dados aplicada no gerenciamento de informações, na tomada de decisões, no controle de processos. Isso lembra muito tudo que a gente já tem agora no judiciário, com Atos, com Sócrates, com Victor. E a gente tem em vista que a mineração ela vai fazer também tarefas de descrição, de classificação, de regressão, de predição, de clustering, que não tem translate ainda, mas que faz a identificação e a aproximação de registros similares, e a associação, que vai identificar quais tributos estão relacionados. Além disso, ele também vai falar o process mining, que também é a mineração agora de processos, mas o autor, o Hugo Maloney, ele fala do process mining não no sentido de processo, daquele processo que a gente tem ali no PJE, mas no sentido de uma disciplina, de um conjunto de atividades, de tudo que a gente tem no direito como processos, atividades relacionadas, cuja execução coordenada contribui para a realização de uma função de negócios em um ambiente técnico e organizacional. Essa é uma citação que o Hugo Maloney traz para poder falar de um âmbito empresarial desse sistema e da funcionalidade do processo mining, ou assim como da ODR e das suas plataformas, e da utilização dessa inteligência artificial com ênfase na prevenção da violação de direitos, que é tudo isso que o professor Fernando falou anteriormente. Como que a gente vai prevenir, e não somente adequar esses tribunais online a um constrangimento do processualismo democrático? A gente tem que aprender a prever o problema antes que ele aconteça. E isso vai ficar a cargo do aprendizado de máquina, que já vai prever esse tipo de problema, nos alertar e nos auxiliar à resolução dele. E assim, o que a gente entende por porvir, poderá vir a ser bem breve.
logo em breve. E aí, caminhando para o final, é necessário a gente perceber que a relação entre a tecnologia e o sistema público de justiça, assim diz o autor, está inserida num novo campo de atuação chamado tecnologia de interesse público. Foi um ponto que eu vi que eu achei extremamente interessante. Se a tecnologia, e se ela está na nossa matrix, na nossa codificação, ela agora trabalha a serviço do interesse público. Uma vez inserida em interesse público, como se fosse da administração, há um promissor campo de atuação no qual o direito processual e a tecnologia vai poder trabalhar juntos, visando aí a garantia e a proteção dos direitos fundamentais. E assim a gente finaliza esse trabalho que ficou extremamente bem amarrado. Foi feito em 2021, então a gente estava falando de um porvir, agora a gente já tem um dever ser, e a gente pode agora também utilizar o que a gente já tem em termos de tecnologia e inteligência artificial que se retroalimenta, como o próprio autor falou, e caminhar para um fim muito melhor do que a gente já tinha em termos de panorama. E antes de finalizar a minha fala, assim como iniciou a do professor Flávio Pedron, eu queria só dizer o quanto esse grupo de pesquisa foi importante. Eu abri a minha aba aqui, e eu estou nesse grupo de pesquisa desde 2018.1.2. Fui bolsista do CNPq. E se não fosse o Caju, eu não sei o que eu seria hoje no direito, que ele me transformou. E assim, eu só quero finalizar dizendo o quanto é importante os grupos de pesquisa nas faculdades do interior, porque na PUC, por exemplo, acho que tem bastante pesquisa. Na UFMG tem bastante grupo de pesquisa que a gente não conhecia. Eu conheci porque alguém falou no corredor que tinha um professor muito foda, caminhando na faculdade de terno, e a gente nunca tinha visto professor de terno lá. Quem era? O professor Flávio Quinol Pedron. Falei, Quinol Pedron? Muito chique esse nome, vão entrar no grupo. Tinha ele e a professora Ângela. Falei, gente, eu estou muito animada. Isso transformou a minha vida. Vocês não sabem, Bruna Baliza, Benevides, Evelyn Oliveira, talvez o Marcelo, o quanto esse grupo de pesquisa foi importante. E se esse for o nosso último encontro, então, que a gente feche com chave de ouro, porque a gente precisa mesmo. Que talvez a gente possa ressignificar, né, o fim do Caju aqui, talvez trazendo novos grupos de pesquisa, mas jamais será com o professor Flávio Pedron caminhando de terno e saindo nos grupos da faculdade. O professor mais chique que já viram, e a professora Ângela. É isso, obrigada. Ai, Bárbara. Olha só contextualizar para o Hugo, né? Hugo, em 2015, esse grupo de pesquisa, o Caju, ele nasceu como um desenvolvimento do PPGD da UniFG, voltado para estudos, discussões, seminarizações e produções, pensando aqui um modelo de acesso à justiça qualitativo. Afinal de contas, vamos dizer, uma marca do meu DNA, essa preocupação. Claro que não é só minha, o professor Dieli e diversos outros trazem, né, essa preocupação aqui, e esse grupo ele sempre foi a ponte entre a graduação e o mestrado. A Bárbara, ela conhece o grupo como graduanda da instituição e participou como bolsista credo, me fugiu, estágio docente, né? Ao longo desse período. A Bárbara já defendeu a dissertação, na verdade, ela está enrolando para a gente publicar, mas, enfim, né, puxar a orelha dela aqui, fez um trabalho exatamente discutindo o processo, tecnologia, muito bacana, e, enfim, e de certa maneira, como não podia de ser, né, essa persistência na discussão da tecnologia sempre fez parte principalmente dos últimos encontros, pelo menos pandemia para cá, né, quando isso ganha uma ressonância muito maior e, enfim, né, e um direcionamento de pesquisa bem mais acentuado.
Então, ter a sua participação aqui nesse fechamento. Por que fechamento? Né? Porque o PPGD morreu, essa é a verdade. A instituição aqui do interior da Bahia, ela foi adquirida pelo Grupo Ânima, e o Grupo Ânima resolveu descontinuar o PPGD, enfim, né, por N razões gerenciais, na verdade. Quer dizer, descontinuou o PPGD, descontinuou uma revista Qualis A2 e outras coisas do gênero, né? Mas fato, eu acho que o que a Bárbara traz aqui é uma questão muito importante. Talvez o peso de um PPGD no interior na transformação da vida das pessoas é algo que, infelizmente, o raciocínio empresarial não vai conseguir compreender. Né? É o caso da Bárbara, é o caso do João, é o caso de diversas pessoas que eu tive a oportunidade de ver como mestrando e hoje, quer dizer, acompanhar um crescimento fantástico e ver como que isso fez a diferença. Né? Eu acho que de uma maneira bastante interessante, mas eu também posso dizer, o Hugo foi meu aluno da graduação, então, enfim, né, a gente fica muito grato quando esses alunos especiais podem aqui mostrar todo o potencial. O Hugo é uma pessoa que eu tenho uma enorme admiração, é um pesquisador voraz, é um sujeito de uma sagacidade, de uma escrita muito polida, de uma escrita muito adequada. Eu fiz parte da banca que avaliou a dissertação do Hugo e, na verdade, mais elogios do que qualquer outra coisa. E eu não estou mentindo nem sendo exagerado aqui. Né? Tenho absoluta certeza que o trabalho de doutoramento do Hugo vai caminhar com o mesmo brilhantismo. E estou muito curioso, inclusive, para saber mais, né, acerca do desenvolvimento dessa pesquisa. Bom dia, Flávio. Parabéns, viu, Bárbara? Foi ótima a apresentação e fazendo essa conclusão do livro. Acho que representou muito bem o que está escrito lá. Só um ponto que você fala lá sobre essa tentativa de trazer algumas soluções, né? Só para deixar muito claro que essas soluções, essas duas soluções que a gente apresenta no livro lá são meramente exemplificativas, né? Para trazer realmente uma provocação. E, na verdade, elas trazem outros problemas muito grandes com elas também. Por exemplo, fazer mineração de dados, mineração de processos, a gente escreve, é uma coisa super legal, mas é muito difícil de fazer na prática, né? Precisa de estrutura adequada, precisa de dinheiro, investimento, precisa de equipes técnicas dedicadas, e os tribunais muitas vezes não têm essas equipes, não querem investir nisso, e nós do direito temos uma dificuldade muito grande, que na hora que a gente vai propor algum tipo de intervenção técnica nessas áreas, nós também temos dificuldade, porque a gente nunca trabalhou com isso, né? Pois vocês fazem um experimento aí, imagine que vocês estão participando desses concursos de startups, você tem que propor uma solução para algum problema. É muito difícil fazer isso, né? Você trabalhar no campo teórico tem suas particularidades, né? Mas na hora que a gente vai implementar isso na prática, tem outras especificidades que às vezes a gente precisa de, é o que a gente tenta trazer no livro também, de conversar com equipes de outras áreas para chegar numa solução. Por isso que aquelas são apenas algumas provocações, mas que você reproduziu muito bem. E como o professor Flávio Pedrão estava falando, de fato, eu fui aluno do Pedrão na graduação, né, professor? Você dava aula de direito tributário. E eu tenho algumas referências, assim, na época da graduação, e o Pedrão é uma delas. O Pedrão, até gosto de falar nominalmente, o Abraão, que é seu colega da Federal também, né, professor? O professor André Faria. Acho que são os três professores, assim, que eu tentei me espelhar, porque eram professores muito dedicados, muito sérios, que a gente falaria assim, o professor é diferenciado, né? O Pedrão, realmente, quando ele entrou, não foi só no interior, não, tá, Bárbara? Aqui na faculdade também, ele causou essa impressão, porque ele tinha na época, acho que você estava fazendo a tese de doutoramento, né, sobre mutação constitucional,
o Abraão também estava fazendo a dele, acho que era no campo de direito eleitoral. Então, assim, era uma coisa diferente para a gente, era uma outra perspectiva que se abria. Nós, como graduandos, nem tínhamos muito conhecimento sobre isso, né? Lembro que a gente morria de medo lá das bancas da Federal. Eu não tive a oportunidade de assistir a banca do Pedrão, mas a banca do Abraão, assim, ele apanhou bastante, ele apanhou de forma, assim, quase foi nocauteado. Mas foi aprovado, assim, tinha essa fama lá, não sei como é que está hoje lá na Federal. Mas realmente é muito importante ter essas referências, e esses grupos de pesquisa acabam propiciando isso, né? Assim, a gente vê colegas, vê professores, a gente vai se inspirando. Uma pena ter essa notícia agora, que parece que é o último encontro de vocês. Mas sintam-se convidados a conhecer pesquisas que a gente faz aqui, em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Se tiver alguma oportunidade, me chamem lá no Instagram, a gente pode conversar. Se a gente puder ir promovendo daqui de forma online, vai ser sempre um prazer, tá? E você perguntou, professor, sobre a pesquisa do doutoramento, né? De fato, eu estou no segundo ano ainda, assim, né? E eu sou uma pessoa muito calma, né? Eu não deixo não me estresso por antecipação. Deixar para me estressar lá para o final do terceiro, no quarto ano. Imagina ficar 4 anos estressado, é complicado. Mas o projeto que a gente está desenvolvendo agora aqui, ele decorre do livro, né? Desse livro a gente, assim, tem uma parte que é uma constatação, né? A gente tenta fazer um panorama de como é que esse fenômeno se desenvolveu lá no exterior, desde a década de 90, como é que isso chega no Brasil, como é que isso é incorporado nos tribunais. E na parte final a gente faz algumas críticas. Essas críticas agora até aumentaram na segunda edição, que está para ser lançada mês que vem ou no próximo, porque já começaram também umas críticas mais sobre o uso de inteligência artificial para sistemas decisórios, que não tinha nessa primeira edição. Até por uma contribuição muito grande do professor Dierle, que é a área que ele tem mais estudado, então a gente conseguiu incorporar isso agora na segunda edição. Mas lá, quando a gente vai falar dos riscos, né, da utilização de plataformas de online dispute resolution, tem um tópico que a gente fala sobre a possibilidade de enviesamento das partes nessas plataformas por conta das opções de design. E aí também já entra um diálogo muito aberto com o livro sobre a imparcialidade dos sujeitos processuais, né, com a autoria do professor Flávio, do Natanael, do Dierle, a partir lá da obra do Kahneman, do Sustin. E no doutorado, então, eu optei por aprofundar nessa temática. Então, o problema que a gente vai enfrentar agora, que a gente já está enfrentando, é se de fato, primeiro, essas opções de design são capazes de influenciar as partes. Isso parece que é uma coisa que está muito constatada já no âmbito da economia comportamental, né, da psicologia cognitiva e outras áreas também que trabalham com filosofia da mente, mas eu vou trabalhar basicamente partindo desse pressuposto da economia comportamental. E então, assim, isso é um problema que a gente tem. A gente nem vai discutir muito isso, não. Eu também não me vejo muito com conhecimento para refutar essas coisas. Eu estou tratando isso como um pressuposto conceitual para a tese. E a partir daí, é uma coisa que foi até o professor Pedrão, que já conversou isso uma vez, não foi nem numa orientação, foi numa conversa informal mesmo. Ele disse a seguinte coisa: a gente tende a ver esses problemas como problemas que exigem soluções novas. Mas muitas vezes, na maioria das vezes, essas soluções já existem no direito, né? E nós somos acadêmicos aqui de direito. Como que o direito pode resolver esse problema, né? E, então, a minha tese parte daí, a partir daqui que eu estou começando a estudar. O devido processo é capaz de resolver isso, né? O princípio do contraditório já consegue resolver, temos a boa-fé processual, né? Que é algo, assim, até pouco estudado, foi até bem desenvolvido num livro que vocês têm, né, professor? Aquele sobre o novo CPC, tem um capítulo muito grande lá sobre boa-fé, trazendo ensinamentos da área do direito privado. Mas então a gente tem que pesquisar. O devido processo dá conta de resolver essa possibilidade de enviesamento das partes pelo design das plataformas? É o que eu estou tentando resolver. Não tem
nenhuma resposta ainda. Espero chegar nela até 2025, né? Acho que vai dar certo. Mas basicamente isso. Obrigado, sinto-me muito honrado por ter o livro que a gente escreveu aqui com tanta dedicação, tanto carinho, sendo objeto de debate de vocês. Espero que mais ajude do que atrapalhe, tá bom? Hugo, o prazer é todo nosso, né? Mais uma vez, agradecer aqui essa sua disponibilidade por participar desse nosso evento, né? E permitir aqui abrir, inclusive, um canal. Eu acho legal, né, que hoje Bárbara é professora, o Fernando, a Evelyn tão logo defenda, enfim. E aí a gente começar a trabalhar interinstitucionalmente, mesmo cada qual, né, no seu estado, cada qual na sua instituição. Isso é fundamental para a gente criar uma rede de pesquisa de qualidade, uma rede de interlocução. Sim, com certeza. A gente só precisaria pensar como viabilizar isso, mas hoje em dia, até por conta desses benefícios desses encontros online, acho que basta ter boa vontade, né, e alguém para direcionar que as coisas funcionam. Quem obviamente que minha caminhada na vida acadêmica ainda é curta, eu estou só começando, né, mas umas coisas a gente já percebe, já percebi que é muito normal a gente ter projetos, vários projetos, né? Um projeto com um livro, um projeto com um grupo de pesquisa. A maioria dá errado, mas isso não impede que a gente continue criando projetos. A ideia é um ou outro projeto, sabe? Funciona super bem. Eu estava participando de um projeto no semestre passado, que a ideia era super legal, com alguns alunos da graduação, mas nós tivemos algumas desistências durante o semestre, e no final acabou que só eu que realmente produzi no projeto. Assim, foi um fracasso? Não, eu consegui produzir, a gente teve discussões ótimas, e isso destaca essa necessidade de a gente sempre tentar criar coisas. Então, essa possibilidade de uma parceria, pensando em vocês aí em Guanambi, a gente aqui na PUC, nós temos colegas aqui da Federal, e se der certo, contem comigo. Show de bola, show de bola. Bom, pessoal, é isso, né? Hugo, mais uma vez, obrigado. Fernando, Bárbara, muito obrigado pela apresentação. Érica, Evelyn, Bruna, Marcelo, por acompanhar aqui mais um semestre do nosso Caju aqui. E é uma alegria muito grande para mim trabalhar com todos vocês, né? Foi uma alegria muito grande participar aqui da forma como eu pude em tentar orientá-los, seja na graduação, no caso da Érica e da Bruna, seja no caso do mestrado, né, dos demais. Então, isso para mim foi uma alegria muito grande e, enfim, né, seria isso mesmo, né? Gostei dessa parte das minhas estranhezas, Bárbara. Era o mito da FG. Falava, gente, tem um professor que ele está andando num terno Na que Bahia. ninguém Na Bahia, na Bahia. Não tinha doutor na cidade. O único doutor era um doutor em sociologia. Então, assim, era um doutor em sociologia, ele era da paz, não sei o que, a gente nunca tinha visto um terno tão arrumado. A gente via assim, de costas, falando, será que pode cumprimentar? No dia que eu cumprimentei Iete Caran, ela ficou me olhando assim, porque eu olhei tanto para ela, ela falou, ô filho, o que foi? A gente ficava abismado. Falou, você veio do Rio Grande do Sul para cá, veio de BH, não conhecia, a gente não conhecia nada aqui. Era um absurdo esse homem estar todo de terno. Ângela, nova, e aí falando coisas assim que a gente nunca ouviu falar na vida, eu achava um absurdo. Eu falei, eu preciso fazer parte do grupo de pesquisa, nem que seja só para ouvir, ficar muda. E assim consegui. Virei bolsista do mestrado, passei em primeiro lugar, eu falei, meu Deus, eu preciso continuar no grupo de pesquisa. Se não fosse o Caju, hoje eu não seria pesquisadora. Que eu tentei anteriormente no Sertão, só que eu não tinha contato, né? Com o André Caran, e o professor André também vinha de camisa polo, então os alunos não ficavam tão assustados, só falavam assim, ele é bravo. Mas Pedron era assim, era uma entidade. Eu falei, eu vou entrar no Caju.
É isso, pessoal. Então, mais uma vez, muito obrigado. Então, esse é o Hugo, último encontro seu mesmo. esse é o nosso oficial último encontro. Né? Aí, após, a instituição vai descontinuar o PPGD e toda a estrutura de apoio e interlocução com a graduação, infelizmente. Infelizmente. Então, sucesso para vocês aí nos próximos desafios. E, de fato, o convite fica aberto aqui. Nós temos um grupo de pesquisa aqui, o professor Flávio Pedron é um dos líderes, né, como professor Diário. Não é um grupo de pesquisa ativo, mas existe. Nós não fazemos reuniões periódicas, mas nada impede que nós nos organizemos e possamos começar a fazer algumas reuniões informais, trocar ideias, trocar artigos. Quem tem interesse de pesquisar não fica à toa. Com certeza. É isso, pessoal. Muito obrigado. Grande abraço a todos. Hugo, fico em débito contigo. Temos que encontrar qualquer dia desse, pelo menos para a gente tomar cerveja, Sim. chamar o DR. Na verdade, eu só diminuí meu débito com você. Estou amortizando. E vamos sim, que eu sei que é um dos pontos que você conhece muito, né? Cerveja. Aceito aula sobre isso também. Então tá bom. Pessoal, grande abraço. Abraço, pessoal. Um prazer. Tchau, tchau, gente. Prazer.